Eu estou muito feliz. Quando ele passou, eu tirei minha habilitação, tirei de carro e de moto e passei de primeira. Para quem não sabe, eu moro no DF. Quando eu fui tirar minha habilitação, eu pensei o seguinte: todo mundo quer passar de primeira, mas eu vou criar objetivos claros e simples para cada etapa. A primeira etapa é para a prova escrita. E o que eu fiz? Eu respondi o maior número de perguntas que já caíram na prova anteriormente. Passei tranquilo. No primeiro dia de aula prática, foi de carro, o meu instrutor disse: olha, hoje eu vou te ensinar controle de embreagem. Então daí eu comecei a criar objetivos pequenos. O objetivo dessa primeira aula era aprender controle de embreagem. Então o que eu fiz? Fiz várias incansáveis vezes. Fiz controle de embreagem até dar cãibra no pé. No caso era apertar a embreagem até no fundo, subir para ele andar um pouquinho, depois apertar de novo para ele parar só ir na embreagem. E voltei para casa extremamente feliz, que o objetivo era esse: ligar o carro e andar com ele. E eu consegui fazer isso. Aqui a gente sai da autoescola, vai até um espaço, faz o que tem que ser feito, né? Faz garagem, controle de embreagem, essas coisas. Depois volta para a autoescola. Eu não cheguei a ir para esse espaço. Só no primeiro dia, né? Eu não cheguei a ir para esse espaço, eu só voltei. Então, no segundo dia, meu objetivo era ir e voltar. Fui lá e fiz isso também. Eu fui, né, dirigindo o carro até o espaço e voltei tranquilamente. Então, também voltei para casa com o meu objetivo do dia concluído. Foi assim que eu fui fazendo. Eu fui criando objetivos pro dia, objetivos pequenos que eu conseguisse fazer pro dia. Bom, o que aconteceu? No terceiro dia, era para fazer a garagem. E eu tentei fazer a garagem. E eu não conseguia colocar o carro lá na garagem. Só conseguia colocar quando o instrutor me ajudava. E o meu objetivo desse dia era esse: colocar o carro na garagem. Então eu voltei para casa bem chateada, porque nesse dia eu não consegui colocar o carro na garagem. E no quarto dia eu repeti o objetivo. Eu não consegui no terceiro, mas no quarto eu repeti o objetivo, que era o quê? Colocar o carro lá na garagem, sozinha, sem a ajuda do instrutor. Até que no quarto dia, né, tentando, ainda não estava conseguindo, bem no finalzinho eu tive uma ideia. Qual foi a ideia? Quando a gente vai fazer a garagem, tem lá um X, né, no espaço da garagem, tem lá um X, e o instrutor pede pra gente colocar o X no nosso ombro. Só que eu não estava conseguindo fazer isso. Então o que eu fiz? Eu comecei a usar alguma coisa que estava no carro. No meu caso, eu usei pelo finalzinho da moldura da maçaneta. Editando um vídeo e acabei de perceber que não foi na moldura da maçaneta, mas sim no final onde sobe e desce o vidro. Aquele puxadorzinho para fechar a porta. Não era nem da maçaneta, era da moldura. Eu fiz num Gol e ela tinha uma moldurinhazinha na maçaneta e eu comecei a marcar o carro ali, que ficava mais ou menos no espaço certinho. Acabava a maçaneta, você olhava lá e você viu o X. Então eu comecei a marcar daí. Foi assim que eu comecei a conseguir colocar o carro na garagem. Aí também, todas as outras vezes eu marcando desse jeito eu consegui pôr. Eu não consegui pelo ombro, só consegui marcar lá. Quando eu olhava lá para a porta e via o finalzinho da maçaneta, aí vinha um X, eu conseguia colocar o carro lá. Eu conseguia fazer a manobra e colocar o carro na garagem. Eu sei que eu fiquei extremamente feliz quando eu coloquei o carro lá. Porque eu fiquei 2 dias nesse objetivo, né? Eu estava muito ansiosa. É isso, eu não desisti. Fui lá, o meu objetivo do dia não deu certo. Eu joguei o objetivo para outro dia e fui lá e deu certo. E depois disso eu fui só treinando aquelas coisas que eu não estava tão legal ainda, né? Que era quando tinha um percurso novo, eu ficava meio nervosa ainda. Mas isso aí foi passando, isso vai passando conforme você vai dirigindo muito. Nos dias antes do exame, né, que depois que a gente termina aqui, a gente fica 2 semanas sem pegar no carro, até o dia da prova. Desses dias, eu não fiz, né, não peguei carro nenhum. Então o que eu ficava fazendo? Eu fechava o olho e ficava imaginando fazendo todo o percurso da prova. Eu pesquisei na internet os percursos que poderiam ser feitos durante a prova, né, vi alguns. E ficava me vendo dentro do carro fazendo o percurso corretamente. Então eu fechava o olho e lá, eu saindo eu passando pela na rua, fazendo as conversões e tudo mais. Sem errar em nada. Isso me ajudou muito para o dia eu ficar um pouquinho mais calma. Chegou no dia, o carro apagou bem no comecinho. Nossa Senhora.
Aí o que eu fiz? Quando o carro apagou, eu respirei fundo, né? Toda a calma do mundo, respirei fundo. E comecei a imaginar de novo eu fazendo aquele percurso que eu já tava fazendo as semanas na minha cabeça. E aí abri o olho, liguei o carro e fui. E isso de eu fechar o olho, imaginar eu fazendo o percurso direitinho, foi que me deu confiança depois de ter apagado o carro. Aí fiz o percurso certinho, foi super rápido, super tranquilo. Entrei lá, fiz a garagem rapidinho também, eu achei até que não tinha passado. Cheguei em casa, dei uma deitadinha, né, porque o percurso aqui é de manhã, não sei como é que é aí, mas aqui começa 5h30, eu acho, se não me engano. Cheguei em casa, deitei lá, deitei na minha cama, dei uma descansadinha. Quando eu acordei, entrei no site, estava lá, aprovado no exame de 4 rodas. Só que aí, ainda estava faltando o exame de 2 horas, que eu tirei carro e moto. Fiz exatamente o mesmo processo em relação aos objetivos. O que eu fiz? Chegava no dia, o instrutor falava, olha, hoje eu vou te ensinar a sair com a moto. Foi isso que a gente fez no primeiro dia. No começo eu vou te segurar aqui, pra você ir testando o equilíbrio e pegando o jeito e tudo mais. Depois eu vou começar a te soltar. Então, meu primeiro objetivo do dia era sair com a moto. Fui lá, fiz o primeiro objetivo do dia. Aí depois ele ia aumentando as dificuldades, me fez fazer zigue-zague, depois me fez fazer o 8 e tudo mais. E eu fui circulando meus objetivos com isso. Porque escolhi ter objetivos pequenos, objetivos que teoricamente seriam fáceis de fazer. Porque eu saía da aula animada, porque eu concluí o objetivo, né, aquilo que eu escolhi para fazer. E no outro dia eu chegava lá também disposta a fazer tudo para concluir esse objetivo. Se vocês quiserem mais detalhes como eu uso esses objetivos para a vida, essas coisas e tudo mais, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou explicar direitinho para vocês. Eu tenho agora habilitação de carro e moto. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!